A aula de hoje podia começar com a apresentação da Edna, né? Que a gente não a conhece. Ah, sim, será que ela tá podendo falar aí? Bom dia, gente. Eu estava falando, mas estava com o áudio desligado, agora que eu vi aqui. Ah, se apresente para nós, enfim, de volta aí ao despertar. Bom dia, gente. Então, meu nome é Edna, estou voltando, é uma alegria estar com todos vocês novamente, os que eu não conheço, né? Sou de Bagé, Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai aqui, e voltando. O sotaque te entrega, né, Edna? Verdade. Seja bem-vinda de volta. Que legal, que legal, que legal. Algumas pessoas voltaram, Solange, a Ana tá voltando também, a Dina também. A Deise voltou, né? O grupo tá formado. Então vamos lá, apresenta. Fala de posicionamento, para mim uma coisa muito legal, porque é algo que define, né, praticamente um pouco da minha história no Evangelho, né? Porque foi através do posicionamento que Deus entrou no meu coração, né? E aí mudou o jogo, né? E, e isso é muito importante porque tem algo que fala muito comigo é a questão do posicionamento, né? Eu vou contar algumas partes da minha vida aí e vocês vão ver que posicionamento é uma das formas de Deus falar com a gente. Aprenda a se posicionar, a receber o novo de Deus, né? A gente, ontem eu tava, ontem eu tive uma das brigas comigo, né? Não sei se vocês brigam com Deus, mas eu tive uma briga com Deus ontem. Mas eu tomei uma lição que, vocês estão me vendo? Eu tomei uma lição ontem, porque eu estava cobrando de Deus algo, e aí depois eu disse, nossa, como que eu vou cobrar algo de Deus, né? A gente cai nessas coisas, né? A gente cai um pouco nessa mentalidade de cobrar algo de Deus, né? E aí faltou posicionamento da minha parte. Posicionamento do dicionário significa, em especial, estar disposto, estar disponível. Também significa assumir uma opinião ou partido. Nada nos faz perder boas novas de Deus do que não se posicionar. Isso é perigoso, olha só. Às vezes a gente perde a oportunidade, né? A gente perde a oportunidade praticamente em tudo, né? Mas falando de Deus, a gente perde possibilidades até de milagres, né? Imagine se no dia 10 de março de 2020, naquele momento que Deus falou comigo, olha, aceita, deixa eu mudar a sua vida, se eu tivesse falado não, se eu tivesse não posicionado. Várias vezes Deus falou comigo, mas naquele momento foi muito claro, foi... Então, assim, imagine se a gente não se posicionar, né? E posicionamento muitas vezes é você estar disposto, é você estar disponível. Muitas vezes a gente tem uma simplicidade de pensar, não, tem que estar, enfim, posicionamento às vezes é só isso, estar disposto, estar disponível. E a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, dar um exemplo, se posicionar, muitas vezes significa você dizer para si mesmo, olha, nesse momento eu estou disposto a pagar o preço, né? E Jesus foi o exemplo de posicionamento. Jesus, em todo momento, ele se posicionou. As pessoas queriam pegar ele de qualquer jeito, né? Eu lembro daquela situação lá da Madalena, né? Que eles queriam pegar ele de qualquer jeito, confrontar ele e tal. E ele se posicionou de uma forma que ninguém conseguiu responder, né? Ninguém conseguiu. Então, posicionamento é uma das características, né, do cristianismo, né? Para mim, é um dos sobrenomes, né? E posicionamento tem 4 pontos, né? E nem sempre vai estar nessa ordem. É clareza, decisão, renúncia. Renúncia bate muito forte. E atitude. Você vai agir. E nem sempre vai estar nessa ordem aqui, não. Às vezes você vai ter simplesmente a decisão e aí depois você vai entender como é que você vai fazer, enfim. Você vai ter que renunciar, né? Isso aqui bate muito na questão do lado cristão nosso, né?
Quando a gente se posiciona, a gente vai ter que renunciar a alguma coisa. Esses pontos vão se convergir para que estejamos dispostos e disponíveis, sempre nesse sentido, dispostos e disponíveis. Estar disposto é assumir o comando e dizer, eu vou fazer. Estar disponível é afirmar, eu já estou fazendo. Ontem isso aconteceu comigo, né? Eu queria uma resposta de Deus, mas eu não estava nem disposto e nem estava fazendo. Então isso não é posicionamento. Então eu vou contar um pouco da minha história. No dia 10 de março de 2020, eu me posicionei, deixei Deus entrar na minha vida. Naquele momento, eu estava numa situação muito difícil de comportamento e era ateu, até aquele momento era ateu. A palavra era essa, eu era ateu naquele momento, até de 10 de março. E aí, naquele momento que eu me posicionei, né, não sabia o que ia acontecer, só queria ter uma resposta, né? E eu só queria ter uma direção, mas não sabia o que ia acontecer. E naquele dia mudou tudo, porque Deus mudou completamente a minha vida naquele momento. Eu me posicionei, eu me coloquei disposto a acreditar, né? Sair do ateísmo, da dúvida, do questionamento, do medo, daquilo que poderia acontecer, e falei, não, vou ver o que vai acontecer aqui. E naquele momento mudou tudo. E eu creio muito nisso. Eu creio que muitas vezes a gente tem medo de se posicionar, porque tem muito isso, né? Você vai ter que tomar decisão, você vai ter que renunciar, você tem que ter atitude. E naquele momento eu fui trabalhar normal e já à noite já não era a mesma pessoa. Não era a mesma pessoa. Mas antes disso eu me posicionei. Eu busquei a ajuda do problema que eu estava passando. Então, isso, para você receber alguma coisa de Deus, e ontem foi exatamente isso. Ontem eu perguntei a Deus, olha, por que você não faz um milagre como você fez em 2020, né? Por que você não faz esse milagre na minha vida financeira? E naquele momento eu falei assim, aí ele falou comigo assim, não, peraí, a sua vida financeira depende de você. Você causou o que você estava fazendo, né? Todas as dívidas foi você que fez. Então se posicione. Foi um tapa na cara naquele momento. A reflexão foi essa. Muitas vezes a gente quer um milagre, sendo que aquilo que a gente pode fazer está nas nossas mãos para fazer, né? A gente ouve muito na vida cristã Deus só age no impossível, mas na maioria das vezes ele age também no possível, né? Na maioria das vezes ele age para realmente naquilo que a gente não consegue. Mas isso serviu para mim para dizer o seguinte, olha, se posicione em relação a essa questão financeira, só depende de você. Entende isso? Isso fez sentido para vocês? Isso que eu estou contando, enfim. Posicionamento. Como é que vocês acham que isso faz sentido na sua vida? Tenta puxar na memória de vocês, em algum momento, que vocês se posicionaram, o que aconteceu depois? Tipo, a gente viveu um momento de eleição agora, eu também tenho uma história em relação a isso também. A gente precisava se posicionar no segundo turno, enfim. O voto nulo, para mim, não é posição, né? Posicionamento, para mim, tem que ter uma direção, né? Posicionamento tem uma direção, né? Ficar em cima do muro não é posicionamento. Por mais que seja, entre aspas, um posicionamento, né? Mas não é uma coisa clara, né? Jesus Cristo não ficou em cima do muro. Ele falou, não, meu sim seja sim, meu não seja não. Ele disse exatamente isso. Então, ele não disse assim, talvez, né? Então, assim, posicionamento é você dar uma direção. Olha, vou fazer isso a partir de agora, entende? Me conta um pouco dessa história aí, gente. Vamos interagir aqui. Conta um pouco da história em relação a posicionamento. Talvez alguma coisa que vocês se posicionaram, que mudaram o jogo, como eu em 2020. Enfim, conta um pouquinho da história de vocês aí. Conta um pouquinho da história aí. Vamos lá, gente. Vamos interagir. Posicionamento significa você estar disposto e disponível. É você entender que você precisa renunciar a alguma coisa. É você entender que você precisa mergulhar em si mesmo e dizer o que falta em você para que você pare de apontar para o outro, né? Ou apontar para Deus, né?
Deus faz em mim. Não, mas primeiro você tem que fazer. Ele não vai lá para você, entende? Você tem que estar disposto, olha, né? Isso acontece muito no relacionamento, por exemplo. É, a mulher quer que o cara tenha um posicionamento, para que ela também tenha um posicionamento. Isso acontece muito, não acontece? Isso acontece demais. Posicionamento é você realmente dizer, olha, estou disposto, disponível. Entendi isso? Fez sentido para vocês essa aula até agora, até aqui? Fez sentido? Fala comigo, gente. Deixa eu falando sozinho que tá gravado. Senão fica feio para mim aqui. Tá gravando, gente. Fala pra Eu mim. posso falar um pouquinho aqui, e de relacionamento até, porque a gente tem isso que você está dizendo, André, tem muito da gente jogar para o outro, né? Tive uma situação bem de violência psicológica no relacionamento. E o meu discurso sempre foi: mas o meu marido fez isso, isso e aquilo. Mas porque o meu marido, né? E não é com o outro, é conosco, porque à medida do momento que eu tenho expectativa que a ação do outro reflita no meu comportamento, na forma como eu me vejo, tá errado. Não é o outro, sou eu. É como eu me posiciono, né, em relação às expectativas que eu tenho, seja do marido, do filho, do trabalho. Então, né, tem a ver com a gente. A partir do momento que eu parei de, porque o meu marido, porque se o meu marido não tivesse feito isso, não, né? Eu não sou o que o meu marido fez comigo, meu ex-marido. Eu sou a forma como eu mudo e me posiciono a partir daquela ação. Então, o seu tema, ele é muito propício, assim. Então, a partir do momento que eu mudei a minha ação, que eu mudei o meu jeito, que eu mudei o meu posicionamento, eu até causei estranhamento aqui. Quem que é essa, né? É sempre uma pessoa mais submissa nesse quesito, né, de relacionamento, uma pessoa que tudo bom para mim, tudo certo, né? A partir do momento que eu comecei não, isso não gosto assim, não quero assim, não vou seguir assim, aí as coisas mudaram. Então, eu vejo o posicionamento assim, André. Então, quando você fala do teu exemplo, é exatamente igual ao meu no que se refere à postura. Eu tomei as rédeas da minha vida, aí as coisas andaram. Então, é isso. E esse exemplo seu, tem um exemplo que eu dei aqui também, acontece muito, né? A violência no Brasil contra a mulher é muito grande. Quando a mulher se posiciona, né? Ela pode estar sofrendo 10 anos ali, ela se posiciona e ela diz, olha, a partir de agora eu não vou mais, né? É, e ela, a partir do momento ela decide sair de casa, enfim, aquilo tudo muda. Uma pessoa que posiciona, por exemplo, existem vários momentos que a gente fala da vida, o chega, né? Eu não sei se você já tiver esse momento do chega. Isso é um posicionamento. Não, chega, eu não quero mais isso, chega, eu não quero mais procrastinar, eu não quero isso, eu não quero esse tipo de vida. O chega é um posicionamento da alma, quando a sua alma está gritando, quando você está dizendo, olha, não aguento mais, até aqui, eu estou num trabalho que que eu estou infeliz, aí, sabe, eu queria que vocês puxassem da memória realmente, olha, esse momento do chega, no momento do basta, eu falo assim, olha, eu não quero mais, eu não quero ter essa vida medíocre em relação à minha vida espiritual, tudo isso é posicionamento, é lindo isso, sabe? Porque tudo pode mudar. O cara pode estar passando por uma situação há 10 anos e, de repente, você fala assim, cara, o cara mudou. Ele, sabe, uma pessoa que está numa situação de obesidade, ela, de repente, fala assim, olha, eu vou para academia e, enfim, tudo na vida tem esse momento do chega, tem o momento do basta, em que você diz, olha, eu vou mudar aqui. Você nem sabe o que você vai fazer, você não tem clareza. A clareza aqui é só de você tomar a decisão mesmo, porque você não sabe o que vai acontecer. Porque até ali você viveu uma vida que era baseada naquilo, né? Então, eu acredito muito nisso.
Eu acho que quando você se posiciona, até milagres acontecem, né? Uma pessoa que de repente estava viciada em, sei lá, 10 anos, 20 anos, de repente você fala assim, olha, essa pessoa não tem mais jeito, né? Uhum. Se posiciona, vai, e de repente você fala assim, nossa, daqui a 5, 3 anos, 2 anos, mano, é a mesma pessoa. E, de novo, né, André, tem a ver com a gente, Ver com a gente. a gente. Isso que eu falei aqui também. Eu falei, ó, precisamos entender que o posicionamento vai depender apenas de nós. É claro que no processo todo a gente vai ter ajuda, mas, sabe, isso aconteceu comigo na eleição. Eu pedi Deus, né? Eu falei assim, Deus, olha, tinha Lula e o Bolsonaro. Nenhum dos dois, para mim, representa. Mas Deus falou comigo assim, você vai ter que se posicionar. Por isso que eu falei que o Lula não. E aí eu queria que Deus falasse para quem eu vou votar, né? Nossa, isso seria loucura demais. Oh, Deus, eu vou votar no Lula. Me mostra aí. Deus, não, claro, não falou comigo. Aí eu estudei, aí tive que, né? Tem coisa assim que a gente precisa também ter discernimento também, né? Tem coisas que a gente não tem como, né? A gente quer também as coisas mastigadas também demais também, né? Então, posicionamento tem a ver com isso também. Você escolher um lado em cima do muro. Eu creio que ficar em cima do muro não dá, né? Não dá, não dá. Tem momentos que você precisa ter muito claro o que você quer, aonde você está, mesmo não sabendo o que vai dar, mesmo sabendo, você não vai ter certeza o que vai dar. E eu acredito muito nisso. Acredito. Isso aconteceu desde o momento que eu me converti, né? E acontecendo agora em relação à igreja, né? Que eu tive que me posicionar em qual igreja que eu ia seguir, enfim, isso acontece muito na vida. Eu acho que posicionamento resume muito nós cristãos, né? Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, no momento que a gente está vivendo dificuldade. Isso é muito bacana, tá? E a gente tem vários momentos da vida que a gente se posiciona, só que a gente não tá, tem que trazer isso para a memória, né? Vários momentos que a gente já se posicionou, que a gente não tem muito fresco aqui na memória, mas tem vários outros momentos que a gente se posicionou. Desde o momento que a gente escolheu o partido, desde o momento que a gente escolheu o futebol que a gente vai, o time, a pessoa que a gente vai casar, isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Tudo é uma certa forma, é um posicionamento, né? Queria que você falasse um pouco mais. Puxa da memória aí, gente. Puxa um pouco da memória. Talvez tenha alguma coisa. Essa vai ser a tarefa, né? Puxar da memória algum momento do basta, do momento que você se posicionou e tudo mudou, né? E Isso se. tudo começa, Hã? André, e tudo começa com a nossa mentalidade, né? Quando a gente muda a nossa mente, né? Quando a gente se decide, porque se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente não vai mudar o restante, né? E primeiro tem que partir a decisão, mudar a nossa mente de querer o porquê, né? Algo que tu sempre fala também, né? O porquê eu quero aquilo, né? Porque se a gente não tiver um porquê forte, lá na frente a gente vai desistir. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? Para conseguir mudar as outras coisas. Exemplo, quero emagrecer, mas se eu não mudar a minha mentalidade, se eu não disser, colocar na minha mente, eu quero emagrecer, eu tenho um porquê forte, porque sempre vai ter uma proposta, algo para te fazer desistir no meio do caminho, mas se eu tiver um porquê forte, eu vou conseguir permanecer naquilo que eu quero, né? Show, show. Essa questão do porquê eu não tinha nem colocado aqui. É bacana também trazer também isso também, porque isso reforça como se fosse um propósito, né? É um propósito, né? E isso faz com que a gente não desista, né? Oh, que legal, que legal. O porquê, isso é muito importante também, né? Isso é muito importante. Posicionamento, então, gente, posicionamento tem a ver com porquê também, mas para mim faz mais sentido estar disposto e disponível a algo, né? E a gente está no final do ano, a gente tem agora mentalizando, né, para ano que vem, a gente está mais disposto e disponível, né, para ano que vem, para a gente fazer um ano melhor ainda do que 2022, né? Então essa vai ser a tarefa, puxar da memória, né, algum momento que você se posicionou e tudo mudou. Trazer da memória aí, porque isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Talvez você ainda vai se posicionar ainda esse ano para alguma coisa na sua vida, algum projeto, talvez para começar agora, né? Para iniciar agora, ou talvez, né?
para ano que vem, enfim, isso é muito importante. Eu falo aqui, olha, precisamos entender que o posicionamento vai depender apenas de nós. Mas a partir do momento que eu me posiciono, tudo muda. Como uma mulher que apanhou do marido durante décadas. Um dia ela se posiciona, sai de casa, mesmo sem condições. Isso se aplica ao trabalho, quando você está num trabalho que não está feliz, enfim, você se posiciona. Isso também é carreira, mudança de carreira, né? Tem vários casos aí que a gente vê de jornalistas saindo, tem tantos anos. Quando você está naquele momento do basta, né? Você pode ter, sei lá, você fala assim, gente, a pessoa está 20 anos ali, parece que é uma vida, né? Mas aquilo chega um momento que não faz mais sentido, sabe? É apenas um número, né? A gente sabe disso, às vezes é apenas um número. E a Ana entrando aqui, olha só que a Ana, então apenas um número, e a pessoa já está com aquilo muito claro, então, e acontece também na vida espiritual também, muito importante isso também. Ana, bom dia. Será que ela está podendo? Bom dia, desculpa o atraso, agora que eu vi, eu também não sabia o horário da aula. Bem-vinda aí ao time, de volta, Ana. Me lembrou de você. Prazer estar aqui com vocês. Você está passando por um momento difícil também, nós estamos passando, né? Estamos com nossas irmãs aí num momento difícil, né? Então você não está sozinha, tá? Você se sinta acolhida aí. E em relação à minha irmã, a gente está falando desse tema, né? Essa é minha irmã que está no momento que ela está com câncer. A gente não foi criado junto, a gente não foi criado junto. E é muito diferente isso. Para mim, eu sinto no meu coração que é o momento da gente estar junto. É interessante que, olha, a coisa mais louca. Eu trabalho no lugar, ela também trabalha nesse lugar. A gente não planejou nada. E eu sinto que esse momento da gente estar junto. É um momento de eu falei muito com ela, olha, é um momento de você acreditar cada vez mais. Ela que me chamou de ateu durante toda a vida, né? Eu falei com ela acreditar mais. Isso é uma coisa absurdo, né? Ela que sempre me chamou de ateu. E eu acredito que, por a gente não ter se criado junto, eu acho que é o momento da gente estar juntos. A gente orar para isso, para a gente vencer junto. Ela foi ela foi ontem em BH, né, para ver qual situação que está, como é que está, enfim. É um processo. O mais chato de tudo é que a pessoa não pode sair do trabalho, né? A pessoa tem que continuar trabalhando, só vai sair do trabalho quando falar, olha, agora é tratamento, né? Isso que eu acho que é o mais absurdo, né? A pessoa não pode sair, não tem uma licença, né? Que é muito estranho isso, devia ter uma licença, né? A pessoa está psicologicamente ela tá abalada, mas acontece isso, né? Ela só vai ter licença quando bater a martelada e falar, não, agora é o momento de fazer o tratamento. Enquanto isso, o câncer está agindo, né? Ou, enfim, é só Deus mesmo. Então... Deixa eu fazer uma colocação nessa aí que você falou que a gente não tem tempo, né? Eu já passei por isso. Quando eu fiquei doente, que eu fui questionar meus direitos na rede municipal, né? Porque eu perdi tudo, a única coisa que eu recebi foi salário. Eu fiquei 1 ano em tratamento, 1 ano sem poder estar presente, e aí, na época, minha diretora interviu por mim e foi falar com a secretária da Educação. Aí ela disse assim, não, o problema dela é a